Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje nós vamos analisar o relatório gerencial do mês de março do BIM11, o fundo ali multi-estratégia gerido pela Brio, um fundo que vem entregando um bom resultado, que a gestão vem fazendo um bom trabalho aqui nesse fundo. Hoje você vai conhecer um melhor a respeito desse fundo. Mas antes da gente ir para o relatório, já peço para que você que deixe seu like, se inscreva no canal, não deixe de compartilhar com outras pessoas que possam se interessar por esse tema e também de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Feitos avisos, vamos lá para a análise do relatório gerencial do mês de março do BIM11. O fundo teve seu início em outubro de 2021, então já está indo aí para 3 anos, público-alvo investidores em geral, gestor, como a gente falou ali, é a Brio Investimentos, possui uma taxa de administração e gestão de 1,5% ao ano, taxa de performance 20% do que exceder o IPCA, mais 5% ao ano, apurada e paga ali semestralmente. Hoje em dia, o patrimônio líquido do fundo, 51 milhões praticamente. Aqui a gestão vem trazendo os destaques da carteira do fundo ali em março, né? Então o resultado gerado foi de 5 centavos por cota e foi distribuído ali 8 centavos por cota, o que representa um dividend yield mensal de 1,1% ou 14%. Quando a gente pega ali o dividend yield anualizado e aí com base no valor de mercado. Tá? Se fosse ali em relação ao valor patrimonial, teria sido ali 0,9% ao mês e 11,7% ao ano, respectivamente. E aí o fundo vem trazendo aqui a informação de que o portfólio do fundo é desalavancado. Então é um ponto interessante porque hoje em dia a maioria dos fundos possuem algum tipo de alavancagem, né? E aí aqui no BIM aqui não existe, pelo menos até agora, né? Essa alavancagem e o fundo ali está alocado, a parcela, melhor dizendo, do fundo que está alocado em CRI é majoritariamente ali em ativos com perfil de baixo risco e a gente vai ver que a Brio aqui, ela é responsável pela estruturação aqui de uma quantidade significativa de CRIs que compõem a carteira aqui do fundo, né? A taxa ponderada de aquisição ali da carteira de CRI está em IPCA mais 8%, que é uma boa taxa, e possui duration ali de 3,6 anos. No mês de março, foram integralizados ali os CRIs da Telar C290 e Aurora, originados e estruturados pela Brio Investimentos. Então, de novo aqui, mostrando mais uma vez aquilo que eu já falei ali antes, né, que boa parte dos ativos que estão aqui nessa carteira do fundo são estruturados e originados pela própria gestora. E aí, esses CRIs eles foram adquiridos com uma remuneração de IPCA mais 11,25% ao ano e IPCA mais 9% ao ano, respectivamente. Aqui a gestão vem trazendo as alocações do mês de março, então de novo vem falando aqui sobre os CRIs, que a gente já falou ali anteriormente, né? E também vem falando aqui que além desse investimento nesses 2 CRIs, foi investido também como parte ali da estratégia de manutenção de liquidez para, enfim, futuros novos aportes, né? Oportunidades que surgirem ali no mercado. O fundo aqui alocou parte do patrimônio dele em cotas ali dos 2 fundos imobiliários, que foi o CVBI e o Canip. E aí ele vem explicando aqui, né, que assim como o KNCR e o VGIR possuem níveis de liquidez a mercado, risco e dividend yield satisfatórios para carrego de curto e médio prazo. Então o fundo, ao invés de deixar boa parte do caixa dele, né, esperando oportunidades em ativos ali atrelados à Selic, ao CDI, ele opta por fazer essas alocações, parte em fundos imobiliários, que ele entende ali que tem ali um determinado nível de liquidez, né, risco e dividend yield satisfatório para estar compensando também. Ele está alocando parte desse caixa do fundo em fundos imobiliários ao invés ali de estar colocando em ativos atrelados ali a Selic. Aqui a gestão vem ressaltando que a carteira se mantém completamente saudável e 100% adimplente, então não tem nenhum problema ali de default. Aqui a gestão vem trazendo, né, que o fundo encerrou o mês de março
com 98,8% do seu patrimônio líquido alocado, então praticamente ali 99%, sendo que 65,9% está alocado ali em CRIs, indexados ao IPCA, 22,2% em cotas de fundos imobiliários e 10,7% ali em permutas, que a gente vai ver mais embaixo ali o que seriam essas permutas, e 1,2% ali em caixa, que vai estar indexado ali ao CDI. E aí a carteira, né, de CRIs aqui do fundo, ela é toda indexada ao IPCA. Aqui o fundo vem trazendo uma informação bastante interessante, eu deixei até marcado aqui em amarelo, tá? Então vem falando aqui que o fundo gerou no mês ali um resultado caixa equivalente a 5 centavos por cota e anunciou a distribuição ali de 8 centavos por cota, que foi pago ali em abril. E aí vem falando aqui, parte da correção monetária dos CRIs não se converteu em resultado caixa por conta da menor amortização observada no mês. Então, nesse caso aqui, parte dessa correção monetária dos CRIs, por exemplo, se o fundo ele adotasse o regime de competência, essa correção monetária dos CRIs, toda essa correção monetária seria repassada ali para os cotistas, tá? Mas como o fundo aqui adota no regime de caixa, ele só consegue repassar aquilo que efetivamente entrou para o fundo, aquilo que realmente passou pelo caixa do fundo. E aí ele vem falando aqui que o valor acruado nos CRIs referente a esse efeito foi de aproximadamente ali R$62 mil no mês. E aí esse valor ele poderá ser revertido em resultado distribuível à medida que os CRIs seguirem ali as amortizações nos meses seguintes. Então nesse caso aqui só vai ser distribuído aquilo que efetivamente for amortizado. Por exemplo, o fundo gerou ali determinado valor ali, juros, correção monetária, por exemplo, tá? Mas se parte desse valor ficou acruado e não foi e não passou pelo caixa ali do fundo por questões ali que em determinados casos, né, os CRIs eles só conseguem reverter esse valor em determinados momentos quando esse CRI ele é amortizado, esse valor ele é considerado como se não tivesse ocorrido, mesmo que já tenha tido o fato gerador daquele valor, mas pelo fato de não ter passado ainda pelo caixa do fundo, o fundo não consegue distribuir, diferente do que ocorre com os fundos de infraestrutura, porque os fundos de infraestrutura eles são regime de competência. Então, aquilo que foi gerado no mês por correção monetária, por juros, por até mesmo eventuais ganhos de capital com fechamento de curva de juros e tudo mais, mesmo aquilo dali não tenha sido passado pelo caixa ali do fundo, tenha ficado ali uma parte acruada por conta dessa questão de amortização e tudo mais, o fundo de infraestrutura ele pode distribuir aquilo dali, porque os fundos de infraestrutura eles operam ali pelo regime de competência. Já nos fundos imobiliários, a grande maioria vai operar ali pelo regime caixa. Do resultado ali gerado pelo fundo no mês de março, 81% veio de rendimentos de CRI, e aí a parte de juros e correção monetária, 17,5% ali de rendimentos de cotas de fundos imobiliários e 1,2% ali da aplicação do caixa em CDI. A distribuição mensal do fundo do início de 2022 até o fechamento de março ficou 7% acima da distribuição bruta de ativos, ou seja, ele rendeu 107% ali do CDI nesse período. Aqui nós temos um rendimento comparativo por competência, então aqui vem mostrando o que foi gerado, né, em cada trimestre, tá? E aí aqui pelo fundo e pelo CDI bruto. E aí somando isso tudo aqui, a gente tem R$ 2,55 que foi gerado ali pelo fundo e pelo CDI bruto R$ 2,38, o que representaria, como a gente falou, uma porcentagem de 107% do CDI. Aqui nós temos parte da carteira que está alocada em CRI, né? Então, atualmente ali, o fundo possui 12 ativos, 12 papéis aqui nessa parte, que representa ali praticamente 34 milhões de reais, o que equivale ali a praticamente 66% do patrimônio líquido ali do fundo. E como foi falado antes, a gente vê aqui que esses CRIs aqui marcados em azul, eles foram estruturados e originados ali pela própria gestora, né? Então, dos 12 ativos, nós temos 5 ativos aqui que foram estruturados ali pela gestora, praticamente ali metade, né, dos ativos. Então isso daí é uma vantagem muito grande, porque quando
a gestão participa ali da originação, da estruturação, além dela conseguir taxas melhores, ela também entende mais a fundo aquela operação, os riscos que estão envolvidos naquela operação, o que traz uma segurança maior ali também para o cotista. A gente vê aqui que a maior posição do fundo, né, nessa parte de CRIs é nesse CRI aqui da Selensa, que representa ali 10,3% do patrimônio líquido do fundo e foi adquirido ali a uma taxa de IPCA mais 13%, uma taxa bastante alta, né? E possui um LTV ali de 45%, o que seria ali o loan to value, né? Se você tem alguma dúvida em relação ao que seria o loan to value, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando justamente o que seria esse indicador e a importância que esse indicador tem para os fundos ali de papel. A segunda maior posição seria aqui no CRI da Essência Play Banco, né, que representa ali praticamente 10% do patrimônio líquido e foi adquirido a uma taxa de IPCA mais 9% e tem um loan to value ali de 70%. Depois que a gente tiver interesse, basta acessar aqui o relatório do fundo para poder ver essas posições aqui de forma mais detalhada. E aí a taxa média, né, de aquisição aqui dessa parte de CRIs do fundo representa ali IPCA mais 8,02%, o que é uma boa taxa de carrego. Aqui a gestão vem informando os segmentos, né, em que os CRIs ali do portfólio estão lastreados. Então, tem aqui na parte de desenvolvimento residencial 41,6%, que seria a maior parte. Na parte de shopping centers ali seria de 26,1%, logística 11,3%, home equity 9,1%, lajes 8% e comercial 3,9%. Home equity é quando é dado ali em garantia a residência da pessoa, né? Então a casa da pessoa ali, a casa, apartamento, enfim, a moradia da pessoa, o imóvel da pessoa ali é dado como garantia para determinada dívida. E aí, querendo ou não, esse tipo de classe, né, tem uma certa segurança, porque, enfim, a pessoa que pega esse empréstimo, né, dando como garantia ali a sua própria residência, ela vai, enfim, fazer de tudo para pagar, honrar ali aquela obrigação para que ela não fique ali sem casa, venha perder a casa. Aqui a gestão vem falando que a localização dos ativos que dão garantia para aproximadamente ali 78% dos CRIs da carteira do fundo está concentrada no estado de São Paulo, e como a gente já tinha falado antes, né, a alocação da carteira ali do fundo está 100% atrelada ao IPCA. A taxa ponderada, como a gente viu em março, está em IPCA mais 8,02% contra uma taxa ali de IPCA mais 8%, que era a taxa ali de fevereiro. E a duration média ali ponderada atualmente está em 3,6 anos contra uma duration de 3,7 anos ali em fevereiro de 2024. Aqui nós temos uma tabela de sensibilidade. Então hoje, quando a gente está gravando, né, o fundo terminou ali o pregão sendo negociado em R$ 7,30, o que representa ali uma taxa de IPCA mais 9,53%, e aqui é somente essa rentabilidade, né, ela diz respeito apenas à carteira do fundo que está atrelada ali aos CRIs, né, que seria ali 65,9%, que representa ali praticamente 66% do patrimônio líquido do fundo. Aqui a gestão vem informando que o fundo encerrou o mês de março com 15 milhões de reais alocados em cotas de FII, o que representa ali praticamente 30% do patrimônio líquido do fundo, e nesses 30% já está incluído também a posição em cotas de FII de permuta. E aí essa posição está alocada ali em 10 diferentes fundos imobiliários, sendo que 62% ali no segmento ali de recebíveis, 25,3% em permutas e 12,5% ali em híbridos. Aqui a gestão vem trazendo que na carteira do fundo, né, ela possui ali alguns ativos, alguns fundos que são da própria casa, tá? Como é o caso aqui do BRIP11, como é o caso aqui do BIP11 e também o caso aqui do BIC11. E aí a gestão vem destacando aqui, enfim, o que eu acho até interessante, porque a gente vê hoje em dia com essas questões de ancoragem, enfim, muitas vezes a gestão tenta passar ali uma impressão pro cotista de forma ali despercebida, não gosta de chamar atenção para isso, muitas vezes nem toca nisso, nem toca nesse assunto ali nos relatórios, mas pelo menos aqui nesse relatório
Abril vem sendo ali extremamente transparente nesse ponto, né? Então vem informando aqui. Conforme já mencionado, o fundo alocou uma pequena fatia do seu capital no Brio Crédito Estruturado, que é o BIC11, fundo gerido ali pela Brio, que é a mesma gestora aqui do fundo, que é um fundo ali que possui alocação em CRIs Middle Risk em high yield. Ele possui atualmente ali em sua carteira esse BIC11, né, 5 CRIs estruturados pela Brio, que já estão aqui no portfólio do BIM11. Então, enfim, tem aqui no BIM11 e também tem lá no BIC11, né? E aí vem explicando que, além de serem CRI com boa relação risco-retorno e remuneração média de IPCA mais 10,16% ao ano, a aquisição no mercado secundário se justifica pelos valores de entrada oportunos. Então vem explicando por que a gestão optou por estar alocando parte do capital nesse fundo ali da casa, né? E aí eu deixei até marcado aqui em verde, importante ressaltar que, como em qualquer caso de investimentos do BIM11 em outros fundos geridos pela casa, não há a cobrança de taxa de gestão em duplicidade, uma vez que o regulamento do fundo prevê que a parcela do seu patrimônio líquido aplicada em outros fundos geridos pela Brio não comporá base de cálculo para a taxa de gestão. Então, enfim, vem explicando aqui o porquê que ela optou por estar, enfim, alocando parte do capital ali no BIC11 e também, enfim, não tem aqui essa incidência aqui de dupla taxação, né? Enfim, de estar cobrando uma taxa em cima de um ativo ali que já faz parte ali da gestora. Achei interessante, porque, como eu falei, tem gestoras que, enfim, passam despercebido, enfim, não informam nada, tem que ficar depois catando ali na carteira ali do fundo, no portfólio do fundo, para ver o que tem, o que não tem. Aqui a gestão foi bem transparente nessa parte. Antes da gente continuar, alguns avisos para você, prometo ser rapidinho, tá? Convido você a se tornar membro da nossa comunidade aqui do YouTube. Aqui embaixo tem um botão de tornar-se membro. Aqui na descrição do vídeo também tem todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber aqui na nossa comunidade. Se você também tiver interesse em investir numa consultoria de investimentos comigo para que eu monte uma carteira do zero ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para a gente poder conversar pelo aplicativo. Uma frase que eu sempre gosto de falar, né? Tenha a consultoria como um investimento, não como um gasto, não como uma despesa. Uma consultoria bem realizada, certamente ela pode reduzir bastante o seu tempo ali para atingir o seu objetivo financeiro. Também aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo aberto lá do Telegram. Tenho certeza que você vai gostar muito lá também do nosso grupo. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira. Vale a pena você clicar para você poder conhecer ali o livro, para você poder conhecer como eu abordo esse tema sobre investimentos, uma linguagem super acessível, super facilitada, justamente para que você consiga colocar em prática ali todos os ensinamentos que estão no livro. São aproximadamente 100 páginas que contém ali no livro. Lá no site do livro eu deixei algumas páginas do livro também disponíveis para que você possa ver ali a linguagem que é utilizada. Tenho certeza que você vai gostar muito. Feitos os avisos, vamos retomar então aqui para um relatório do fundo. Aqui a gestão vem informando, né, que o fundo encerrou o mês com 7,5% do seu patrimônio líquido alocado no BRIP11 e no BIP11, que são fundos ali que são geridos pela Brio e tem como estratégia ali o investimento em permutas. E aí como é que funciona essa questão de investimento em permutas, né? Os fundos eles adquirem terrenos ali em determinada cidade, aqui no caso específico é na cidade de São Paulo, e permutam esse terreno junto ali com as incorporadoras, junto ali com as construtoras responsáveis por todo o desenvolvimento imobiliário ali daquele empreendimento. E como troca, o fundo tem uma participação na venda de unidades ali desse empreendimento. E são todos empreendimentos ali residenciais de padrão médio, alto e alto que vão ser construídos ali nesses terrenos. E aí esses fundos são fundos que possuem prazo determinado, um período de investimento ali de 3 anos e de desinvestimento de 4 anos. Assim, o BRIP11, que já está em período de desinvestimento, realizou uma nova distribuição no mês de março, no valor ali de R$ 28
por cota. E aí não há novos aportes, né, programados nesse fundo, somente o recebimento das devoluções de capital, já que ele já está nesse momento ali de desinvestimento. Esse daqui é o que a gente chama de fundos curva J, né? E aí esse tipo de fundo, né, que é chamado ali de curva J, ele está atrelado ali justamente a essa parte de desenvolvimento, porque no início, né, o investidor ele tem que aportar o capital ali nesse fundo, e aí o fundo só começa a distribuir ali os proventos, os rendimentos, na fase ali em que o fundo já está desinvestindo, e todos eles são fundos ali com prazo determinado, eles têm prazo de duração ali para terminar, então vai 3, 4, 5 anos, enfim, vai depender ali do fundo. E aí é uma forma, né, de você se expor de forma indireta a alguns fundos ali de curva J, que, enfim, querendo ou não, são fundos ali que conseguem entregar uma boa rentabilidade. Claro, existe um risco muito grande também por trás desse tipo de fundo, porque é um fundo de desenvolvimento, né? Então você vai como se você comprasse ali um terreno e fosse construir um prédio e vai correr o risco de todo aquele empreendimento ali, de obra e venda e assim vai. Só que aqui nesse caso existe uma certa vantagem, porque como parte do portfólio do fundo está alocado ali em CRIs, né, e também em outros fundos imobiliários que não são fundos de desenvolvimento, você tem uma certa constância no pagamento, no recebimento ali de proventos, diferente do que ocorre com esses fundos puro sangue, digamos assim, que é de curva J, porque aí nesse caso você só vai começar a receber esses proventos lá perto do final do fundo, no momento em que o fundo realmente estiver desinvestindo. Então você fica ali nos primeiros anos, né, sem receber nada desse fundo, só aportando dinheiro ali à medida em que há necessidade, enfim, chamado de capital e assim vai, se for o caso, né? E você só vai receber esses proventos lá no final, quando o fundo já estiver na parte de desinvestimento, como é o caso aqui que está ocorrendo com o BIP 11. E aí aqui o fundo vem falando, né? Já no BIP de 11, que é um fundo que ainda está em período de investimento, o fundo aqui, o BIM 11, realizou no mês de março uma nova chamada de capital com liquidação financeira aqui para o BIM 11 de R$125 mil ali no dia 5 de abril. E aí a gestão vem informando aqui que novas integralizações de capital vão acontecer ao longo dos próximos meses até que seja integralizada a totalidade do capital comprometido ali pelos cotistas. E aí a gestão vem trazendo também uma informação aqui interessante, né? A alocação nos fundos de permuta da casa, em complemento aos investimentos diretos realizados nos ativos de permutas, representa uma importante fonte de rentabilidade adicional para o fundo nos médio e longo prazos. Essa estratégia visa o ganho de capital e o potencial de retorno desse tipo de investimento é crescente conforme a evolução ali na curva de vendas dos projetos ali que são investidos pelo fundo. O fundo também tem parte do patrimônio dele alocado em projetos direto de permuta, então não por meio de fundos, mas através de permuta. O próprio BIM vai lá, compra o terreno e faz permuta ali com a incorporadora. Tá? Então o fundo encerrou o mês de março ali com R$1.600.000, o que equivale ali a 3,2% do patrimônio líquido do fundo, alocados diretamente em 2 projetos de permuta, e aí nesse caso, como eu falei, não é por meio de fundos, tá? Como ocorreu ali com aqueles outros 2 fundos que nós vimos ali anteriormente, mas sim diretamente ali nos imóveis. Aqui nós temos a DRE do fundo, então ali em março, o fundo ali gerou uma receita, né, de entrada de caixa, tá? O que foi entrada no caixa ali do fundo, de R$ 427.225. E aí desse valor, as receitas ali de CRI foram de R$ 347.183. E aí que tem um ponto importante, que aí vocês vão entender melhor aqui aquilo que eu falei lá atrás de regime competência e regime caixa, né? No regime competência, o fundo gerou ali juros e correção monetária no valor de R$ 409 mil. Mas reparem que a receita aqui ela ficou em R$ 347 mil. Por quê? Porque somente o que entrou para o caixa do fundo foi esse valor. Você lembra que eu tinha falado ali que uma parte ficou acruada ali por conta de questões que vai ser liberada a partir do momento que os CRIs ali vão sendo
amortizados e tudo mais. Então, esse valor que ficou acruado e que não entrou para o caixa do fundo foi de R$ 62.450. Então, nesse caso aqui, quando eu pego esses 409.632 e subtraio aqui 62.450, eu chego nessa receita aqui de 347.183, que seria realmente o que passou pelo caixa do fundo ali, que é o que a gente chama ali de regime caixa, né? Se fosse pegar a questão de regime competência, se fosse considerar a questão de regime competência, seria aqui esse valor de 409.632. Tá? Se tiver ficado alguma dúvida em relação a isso, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em responder para vocês. Voltando então aqui para DRE, o fundo ali gerou R$ 74.858 de receita ali advindas de fundos imobiliários, não teve receita de permuta esse mês. O resultado ali advindo de fundo de renda fixa, né, é o caixa ali do fundo, R$ 5.185, e as despesas ali do fundo foi de R$ 95.697, o que teve um resultado ali líquido de R$ 331.528. E o fundo distribuiu 8 centavos por cota, o que equivale ali a um resultado, né, o que equivale a uma distribuição total, melhor dizendo, de R$ 467.648. Ou seja, ele precisou tirar parte da reserva que ele tinha ali no fundo para poder complementar essa distribuição e chegar ali em 8 centavos, porque a gente viu ali anteriormente que o resultado que o fundo gerou no mês foi de 5 centavos por cota. Aqui nós temos informações a respeito da liquidez do fundo, né? Ainda é um grande problema aqui do fundo, essa parte da liquidez. Ele tem uma liquidez muito baixa. A liquidez média diária aqui de negociação ali em março foi de apenas 123 mil reais, é uma liquidez ali bastante baixa. Hoje em dia o fundo está com uma base de cotistas ali de 8.774 cotistas. O fundo vem aumentando, né? A gente vê aqui a evolução que vem tendo aqui nessa base de cotistas, mas enfim, ainda é um ponto ali que deve ter atenção, principalmente dependendo de uma eventual posição que você tiver interesse de montar no fundo. E aí, para finalizar, aqui nós temos o detalhamento dos ativos em carteira, né? Então vem trazendo aqui primeiro a parte ali de CRI, né? O portfólio de CRI, então vem, enfim, trazendo aqui todas as informações de LTV, taxa de emissão, duration, o vencimento, né, taxa de aquisição, vem trazendo aqui a parte de garantias, enfim, vem trazendo aqui um resumo de todas as operações. Deixa eu botar aqui na parte de permuta para vocês poderem dar uma olhada. Aqui ele vem trazendo a permuta dos ativos ali em que ele investe de forma direta, né, não por meio de fundos imobiliários, que são esses dois aqui, né, no Amirá e no Índice 70. Então, são dois prédios ali de alto padrão. Aqui vem trazendo os ativos que compõem a carteira do BIP 11. Então, todos os ativos ali que compõem a carteira do fundo, né? Então, vem trazendo aqui também essas informações ali de localização, valor geral de venda, permuta, né? Então, por exemplo, 43,33% do valor geral de venda seria o equivalente ali a essa parte de permuta que vai ser ali destinada para o fundo desse valor aqui, né? De 97 milhões. E aí, quem depois tiver interesse, basta acessar aqui o relatório do fundo para poder ter acesso a essas informações ali de forma mais detalhada, né? Aqui vem falando também do BIP de 11, que aí o BIP de 11 a gente viu que está ainda na fase de investimento, diferente ali do BIP 11, né? Que já está na fase de desinvestimento. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um fundo interessante que vem entregando uma boa rentabilidade. A gestão vem fazendo um bom trabalho aqui no fundo, né? Enfim, a gente vê ali que é uma tese de investimento que a gente não costuma ver em muitos fundos imobiliários, essa parte aqui de permuta e tudo mais, e isso daí, quando bem realizado, quando bem estruturado e quando o acompanhamento é bem feito, pode vir a gerar ali bons retornos para o fundo, né? O ponto negativo aqui é a liquidez do fundo. A gente viu que ele possui uma liquidez ainda bastante baixa. É um ponto ali que, enfim, tem que ficar atento. É um fundo que vale a pena ser acompanhado, né, para ver como que vai continuar performando, quais vão ser ali os próximos passos
da gestão. Claro que não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, apenas minha visão pessoal a respeito aqui do ativo. Se vocês tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem de ativar o sininho para que você receba as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se puder compartilhar com outras pessoas que se interessam por esse tema, também agradeço demais, porque ajuda muito no crescimento do canal. Se você tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, algum tema que gostaria de ver abordado, pode deixar aqui embaixo, porque certamente será atendido. Como foi o caso aqui do próprio BIM11. Foi um pedido de um seguidor nosso, e aí eu resolvi fazer um vídeo aqui a respeito desse fundo. Se você também tiver algum feedback, com elogio, crítica, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.